O negócio é o seguinte, do dia 26 de fevereiro ao dia 20 de março, a sua capacidade de tomar decisões lógicas vai por água abaixo. Isso acontece porque Mercúrio, que está em Peixes já desde o início desse mês, fica retrógrado. E é por isso que você precisa assistir esse vídeo até o final, porque eu não vou te falar do caos. Eu vou te explicar casa a casa o simbolismo desse período para que você não se afogue em mal entendidos emocionais. Para quem não me conhece, eu sou a Grazi, eu sou astróloga e aqui neste vídeo eu sou tradutora de dados. E o que você precisa entender sobre Mercúrio retrógrado em Peixes é que estamos falando aí de um planeta que fala da lógica, entrando num terreno que extrapola a razão, que é Peixes. E você já deve ter percebido nas últimas semanas a lógica dando tchau para você. Afinal de contas, desde o início do mês, Mercúrio já está no signo de Peixes. A questão é com a sua retrogradação, o período dele, que geralmente é curto, né? Mercúrio é um planeta bem rápido, porque ele passa por cada signo, fica um pouco mais estendido. Então a gente começa a ter outras percepções, obviamente dependendo do mapa astral de cada um. Então vamos começar entendendo quem é Mercúrio, né? Do que ele fala. É muito comum as pessoas já saberem da questão da comunicação, né? Como sendo, eu diria que a palavra-chave mais conhecida sobre Mercúrio é a comunicação, de fato. Porém, ele fala de outras coisas também. Então, aqui a gente tem algumas palavras-chave para vocês terem uma noção do que trata o planeta. O planeta, ele tem determinados assuntos que estão ali na responsabilidade dele. Os signos é como se fosse a roupa, a fantasia que ele está usando. Então, tem signos que têm tudo a ver com aquele planeta e tem signos que não tem nada a ver. Se você assistiu o vídeo, por exemplo, de Netuno em Áries, você percebeu que Netuno e Áries não tem nada a ver. Assim como agora você vai perceber que Mercúrio e Peixes também não tem nada a ver. Inclusive que Netuno e Peixes têm tudo a ver. Afinal de contas, Netuno é o regente de Peixes. E isso a gente tem de todos os signos com todos os planetas. Então, às vezes, a gente tem períodos em que o planeta está super confortável naquele signo e tem períodos em que é super desconfortável. E quando a gente tem esse desconforto, a gente tem aí alguns desafios com relação aos assuntos daquele planeta. Que aí é o caso de Netuno em Áries, de Saturno em Áries e agora também de Mercúrio no signo de Peixes. Por quê? Porque Mercúrio, ele é pura lógica, raciocínio, né? Trocas mentais através de dados, através de tecnologia, agilidade, adaptabilidade, né? Organização de ideias, transporte, logística, fluxo. Então, tudo aquilo que vai e vem, a gente está falando de Mercúrio, a gente está falando desse raciocínio, né? Nosso intelecto, nosso processamento de informações. E também do nosso próprio aprendizado, quando a gente quer olhar o aprendizado de uma pessoa, porque que ela demora muito para aprender, ou tem dificuldade de aprendizado, ou aprende muito rápido, a gente olha o Mercúrio dessa pessoa para a gente entender essa forma de fluxo mental, né? Fala, escrita, oratória, tudo isso a gente está falando deste planeta chamado Mercúrio. Já Peixes não tem nada a ver, né? Peixes fala de intuição, espiritualidade, sonhos, ilusão, confusão, delírios, farsa, golpes, insanidade. Eu coloquei ilusão 2 vezes, olha, ilusão aqui e ilusão aqui. Você vê como já foi confuso até quando eu fiz. Sofrimento, então Peixes é aquela coisa que é mais sutil. Então, Mercúrio em Peixes, a começar que não tem nada a ver por conta dos assuntos, mas também Mercúrio rege o signo oposto de Peixes, que é Virgem. Então, sempre que a gente tem um planeta que está no signo oposto ao que ele rege, a gente tem também essa confusão, você entra na casa de uma pessoa que não tem nada a ver com você e você fica ali muito, onde é que eu sento, onde é que é o banheiro, nada aqui faz sentido. Então, por isso que a gente tem uma confusão ainda maior, né, do que apenas um Mercúrio retrógrado. O Mercúrio retrógrado em Virgem ou em Gêmeos é muito diferente de em Peixes, por exemplo. Quando que isso acontece? Como eu já falei no início do vídeo, 26 de fevereiro, inclusive meu aniversário, meu presente dos céus, né?
Mercúrio retrógrado, 26 de fevereiro, no signo de Peixes, e ele está lá no grau 22, e ele volta a ser um movimento direto no dia 20 de março, onde ele estará no grau 8 de Peixes, ou seja, todo esse período de retrogradação ele está no mesmo signo. E aqui mais um spoiler do ano, caso você não tenha visto um vídeo que eu falo dos trânsitos do ano inteiro, todos os mercúrios retrógrados desse ano de 2026 vão ser em signos de água. Esse primeiro é em Peixes, o próximo é em Câncer e depois em Escorpião. Isso já traz, né, pra gente essa informação de que é um ano pra gente ouvir o que vem de dentro da gente. Né? Um ano pra gente, principalmente esses períodos de MR, é período realmente pra gente silenciar a nossa própria mente e entender o que está acontecendo no nosso nível individual. E eu acho isso muito legal, porque com a entrada de Netuno e Saturno em Áries, que é um signo bem individual, que fala muito de si, com a entrada também mais para frente de Urano indo para o signo de Gêmeos, onde a gente vai tá com esse fluxo de informação realmente muito rápido, tudo muito, mudando com muita rapidez. É muito legal a gente ter esses períodos para a gente se afastar desse barulho e refletir sobre a própria vida e escrever e fazer uma viagem mais tranquila. Enfim, tem um período aí para você realmente ter esse contato mais forte com o seu eu interior. Então aproveite muito esses períodos de Mercúrio retrógrado nesses signos para você se reestruturar e não ficar apenas preocupado ou ocupando a sua cabeça, o seu mental, né? Ocupando aí espaço na memória mental com coisas que é só barulho, com coisas que não vão te ajudar em nada. Então, a função desse trânsito é desacelerar o pensamento racional, né, que é o simbolismo de Mercúrio, para permitir que a intuição fale. Então, forçando aqui uma revisão profunda de sonhos, ilusões, padrões emocionais que a lógica sozinha não consegue alcançar. Então, é também um período muito interessante para qualquer tipo de terapia, qualquer tipo de acesso ao interior, para você iniciar uma meditação, para você iniciar um yoga, para você iniciar um trabalho terapêutico, para você fazer limpezas espirituais, uma constelação familiar. Eu diria que a constelação vai ser mais legal em Câncer, né? Câncer tem a ver com a questão familiar. Mas para você realmente mergulhar no teu inconsciente e entender, ir atrás daquilo que está acontecendo e que você não está vendo, aquilo que está acontecendo e não é lógico e não está tão claro. Nesse período de MR, as coisas são mais sutis, você pode receber mensagens por sonhos, por intuição, pode vir um feeling do nada de que é isso que eu tenho que fazer. Então é um período muito legal para escrita intuitiva, tem um caderninho, acorde, escreva alguma coisa, ou no final do dia, escreva como foi o seu dia, como que você se sentiu, se alguma coisa aconteceu, se tiver alguma intuição louca para finalizar alguma coisa, iniciar alguma coisa. É sempre um período interessante para a gente resgatar alguma coisa do nosso passado, algo que a gente começou e não finalizou, ideias que a gente tinha. Então, pegue seus cadernos, sua agenda, às vezes do ano passado, dá uma revisada. Para quem faz planejamento mesmo, inclusive super recomendo, enfim, que faça planejamentos, né? Que tenha sempre esse contato com quais são as coisas que eu quero para mim. É muito legal você ir lá, você revisar, olhar de anos anteriores, o que eu queria antigamente, né? É sempre legal você trazer isso à tona, você perceber o que versões antigas sua queria e o que você quer hoje. Isso é ainda a mesma coisa, você refinou, você mudou completamente. Tudo isso vai nos trazendo informações sobre quem que a gente é, quem que estamos, quem queremos ser. Isso é muito, muito legal e agrega bastante no teu autoconhecimento. Aqui tá escrito ali aspectos fluentes, mas eu fiz essa lista mais pensando no que é interessante você fazer. E aqui no próximo slide é o que é interessante você evitar, você ficar de olho. Aqui eu não necessariamente pensei em nenhum signo, nenhum planeta, nenhum toque. É mais uma lista de coisas interessantes que é legal você prestar atenção
nesse período. Então, priorize o check-up intuitivo, ou seja, antes de você tomar uma decisão, principalmente que você ache que é algo muito lógico, que faz muito sentido, tome essa decisão internamente, ou seja, veja como que o teu corpo reage àquilo, né? Perceba, visualize você uma vez que isso acontece. Porque a mente lógica, ela tirou férias, mas o físico, o corpo, ele fala e ele não mente. A questão é a gente estar aberto para sentir, aberto para ouvir e tomar decisões com base nisso. Isso é a tão falada intuição. Redobre a clareza na comunicação. Isso é de praxe para qualquer Mercúrio retrógrado, né? As palavras aqui, no caso de peixes, né, elas ficam mais subjetivas. Você fala uma coisa e a outra pessoa subentendeu outra coisa. E o teu corpo passava uma outra informação, por exemplo, né? Existe a linguagem corporal, às vezes a gente tá falando uma coisa e o nosso corpo tá dando a entender outra coisa, ou seja, a mensagem aí fica confusa, a outra pessoa não entende direito. Você parte do princípio que ela entendeu e aí, na verdade, ninguém se entendeu de forma alguma. Então, sempre tenha essa certificação de que que você entendeu disso que eu falei, principalmente em ambientes de trabalho ou em ambientes de que realmente aquela informação precisa ser passada daquela forma. Use a criatividade para revisar, que é uma coisa muito peixes, né? Ou projetos artísticos, né? Então, se você tem um planner, por exemplo, como eu, coloque vida nesse planner, né? Coloque adesivos, use canetas diferentes, pense em outras formas de você deixar, às vezes, as coisas um pouco mais visual, um pouco mais artística do que simplesmente... o meu tá bem chato aqui, só umas com caneta preta, assim, sabe? Não, coloca uma corzinha, faz alguma coisa diferente. Deixa eu me mudar aqui para cima. Pratique a limpeza energética. Peixes, principalmente quem tem muitos planetas em peixes, tem essa coisa de absorver. Você vai andando na rua e você vai absorvendo as coisas. Então, são pessoas que precisam mesmo ter aí seus rituais de limpeza energética. E aí vai ser individual para cada um. Tem gente que gosta de banho de ervas, tem gente que gosta de sprays, por exemplo. Eu gosto muito de sprays. Esse aqui é o meu spray da prosperidade, mas eu tenho spray de limpeza também, que você pode simplesmente passar em você. Tem gente que gosta, cheirinho de canela. Tem gente que gosta de incensos, palo santo, enfim, coisas que... a coisa da fumaça, né? Aqui, obviamente, por estar num signo de água, eu pensaria em coisas com água, né? Um spray. Chás também é super importante. Então, pratique a meditação, passe um tempo em silêncio, faça um yoga. Se perceba também os lugares que você vai. Então, às vezes pode ficar mais claro, principalmente que é Mercúrio, né? Que tem a ver com os espaços que a gente ocupa. Tem algum lugar que você vai e que você talvez perceba nesse período que você se sente mais pesado, que é mais drenante, que não é assim tão good vibes como você acha. Então, às vezes, nesse período, isso fica muito mais claro, ou seja, lugares que talvez você deveria evitar, se possível, né? Claro que se esse lugar é o seu trabalho, demanda aí um certo Saturno, né? Demanda uma certa estrutura para você ir lá e encontrar outro emprego. Mas pelo menos você ter essa percepção, mesmo que você não consiga não deixar de ir nesse lugar, você consegue se proteger. Você pode usar algum cristal de proteção, né? No meu caso, eu gosto de usar assim nas joias, né? Como anel, pulseira também tenho, mas você pode simplesmente colocar aí um cristalzinho no teu bolso, na sua bolsa e andar sempre com ele. De novo, tudo depende do seu contexto, do seu mapa astral, como eu sempre não canso de deixar isso claro para vocês. Revise seus sonhos ideais, né? Use esse período para analisar o que você deseja, o que você imagina, o que você sonha, né? A gente está no início do ano, então ainda dá para fazer ali um planejamento que englobe alguma coisa assim. Tem alguma coisa aí dentro de você querendo realmente sair? É apenas uma ilusão? Enfim, reflita sobre isso, né? Pense sobre isso, medite sobre isso, escreva sobre, porque é um período em que as ideias elas vão vir acontecendo,
e você anota e depois, quando Mercúrio estiver direto, você vai ver daquilo que você consegue realmente aplicar na vida real e o que você deixa lá para talvez um futuro. Aqui, o que a gente pode evitar, né? Então, não tomar decisões definitivas baseadas nas emoções, porque pode ser uma grande ilusão, né? Peixes. Então, Peixes altera aí a percepção da realidade, então às vezes você acorda, você acha que tudo está errado e você precisa fazer XYZ. Então, assim como eu falei nos aspectos fluentes, pare e pense como você se sente. Às vezes vale a pena você aguardar esse período. De novo, não é um período longo, de 26 de fevereiro a 20 de março, é menos de um mês, porque você pode estar aí usando uma lente muito louca, que é uma ilusão, é um golpe e você não tá percebendo. Então, a não ser que você seja uma pessoa que realmente já está, né, num trabalho de intuição muito bem afinado, né, que você sabe identificar uma intuição de uma paranoia, não recomendo. Evite assinar contratos complexos ou ambíguos. Se você não puder adiar, leia, releia, peça para o advogado ler, joga no chat GPT. Enfim, não ignore, não simplesmente assine qualquer coisa nesse período, porque pode dar errado, pode dar ruim, e uma vez que o contrato foi assinado, é difícil ser quebrado. Então, não ignore também a tua saúde mental. Peixes tem muito essa coisa, né, do mental, ele rege ali uma área inconsciente do nosso mapa sempre, onde a gente tem peixes, é uma área que a gente não tem um acesso muito claro, né, porque de novo, Peixes fala aí de uma coisa mais sensível e não é todo mundo que tem essa sensibilidade bem trabalhada, né, a gente infelizmente vive num mundo em que a lógica é muito bem trabalhada, a intuição não tanto. Então preste muita atenção em como você se sente, quais são os pensamentos que aparecem durante esse período. Anote, leve para terapia, vai lidando com isso com muito acolhimento, tá? Não se deixe levar aí por essa onda, que pode ser uma pequena onda que se você der muita trela, ela já virou um tsunami e fica cada vez mais difícil sair dele. Não tente controlar o fluxo dos fatos, né? Se algo atrasar, e aí isso é clássico, né? Se você, por exemplo, for viajar, né? Eu vou viajar nesse período, vai estar Mercúrio retrógrado lá no ápice. Então a gente pensa numa viagem tranquila. Não dá para ser aquele momento em que você vai fazer trocentas coisas no mesmo dia, não dá para você chegar em cima da hora do aeroporto, da rodoviária, não dá para você simplesmente acordar e sair dirigindo seu carro. Faça um check-up antes do teu carro, para ter certeza que tá tudo certo, principalmente. Saia mais cedo de casa para você chegar no aeroporto, na rodoviária. Tenha certeza que teu voo não foi cancelado, isso também. Cheque o voo antes de sair de casa, isso já aconteceu comigo. Eu não lembro se era uma época de Mercúrio retrógrado, mas eu já estava no Uber indo para o aeroporto quando eu vi que o voo não tinha sido cancelado, mas tinha sido remanejado para umas 3 horas mais tarde. Só que a gente já estava no caminho, então não fazia mais sentido voltar para casa. Então continuamos e ficamos aí esse tempo extra, além do tempo de espera já no aeroporto, ainda teve um tempo extra. Então tenha esse hábito de checar se tá tudo certo. Isso para todos os compromissos. Você vai para o médico, você vai viver a sua vida normal, você vai trabalhar. É um período que é mais interessante a gente fazer menos coisas. Porque se a gente tentar colocar muita coisa, vai dar ruim, não vai dar conta. E aí a saúde mental que paga o pato. Evite diagnósticos precipitados, seja na saúde, seja em conflitos, né? As chances de novo, de você estar enganado, de você estar sob uma ilusão ali perfeita da realidade é muito grande, é muito grande. Então, é um período que a gente observa o que está acontecendo, a gente anota o que está acontecendo, a gente conversa sobre o que está acontecendo, mas a gente não toma grandes decisões, porque,
corre o risco de estar equivocado. Então agora que eu dei uma boa introdução, acho que você já entendeu o que é Mercúrio, o que é Mercúrio retrógrado, o que é Peixes, vou dar uma pincelada aqui sobre eles nas casas, só para você ter uma noção de qual área do seu mapa que vai estar sendo ativada por esse trânsito. Lembrando que se você tem planetas em Peixes, esse trânsito é realmente muito mais relevante. Também Virgem, também Gêmeos, também Sagitário, que são os aspectos mais desafiadores. E aí, realmente, esse Mercúrio retrógrado pode ser um pouco mais desafiador para vocês. Portanto, não deixe de fazer as suas previsões para você entender sobre este momento, o quão relevante isso é para você, na sua vida, no seu contexto. Todas as informações estão aqui na descrição, caso você queira encomendar o seu mapa do momento e entender o que é que está acontecendo na sua vida e qual a relevância desse trânsito. Vamos lá, na casa 1, ou seja, se você tem peixes aí no ascendente, lembrando que esse trânsito pode estar acontecendo entre duas casas, vai depender de como é o teu mapa astral, tá? Então olha aí se você tem teu mapa, dá uma grifada aí onde que você tem os graus, que eu já esqueci. Peraí, dos graus 8 a 22 de peixes, vê se cai em uma casa ou se cai em duas casas, e aí você ouve para as duas casas ou para apenas uma única casa. Se isso tá aí na tua casa 1, significado é a revisão da autoimagem, atente-se a como você se comunica visualmente e foque em ajustar sua expressão pessoal para que ela seja mais autêntica e menos reativa. Então aqui é você percebendo mais você, não necessariamente os outros, né? A casa 1 ela fala da gente, então é aquele momento que a gente às vezes quer dar uma repaginada. Quero mudar meu cabelo, quero mudar minhas roupas, quero mudar como eu me visto, como as pessoas me veem, como eu me comunico, como eu sou vista pelos outros, por mim mesma, enfim. Você às vezes tem essa vontade de dar uma repaginada. E aí como que você lida com isso? Sendo que nenhum astrólogo recomenda você tomar grandes decisões durante Mercúrio retrógrado. Isso serve para todas as casas. É um momento de você repensar. Então, por exemplo, eu nesses últimos anos eu tô com bastante trânsitos importantes na minha casa 1, então realmente eu tô reavaliando a minha imagem. Então, será que eu tô bem aqui? Será que esse batom tá combinando? Esse colarzinho tá combinando? Eu tô... Quem está me assistindo, que imagem que tem da minha pessoa? E isso é um processo. Então, eu tenho, por exemplo, aqui no meu computador uma página onde eu tenho ali como se fosse uma colagem de tudo que eu acho bonito. Seja maquiagens, nossa, gostei dessa maquiagem, gostei desse cabelo, gostei dessa bota, gostei tudo que é visual, que tem a ver com autoimagem, que eu acho bonito, eu printo e eu colo lá. Então, para ali eu ter uma pasta de referências daquilo que eu acho bonito. Então, eu não necessariamente vejo, que lindo isso, vou comprar agora. Não, eu olho lá na minha pasta, eu já encontrei algo parecido com isso, eu já tô de olho nesse tipo de objeto já há algum tempo, como é que tá? Qual que é a minha relação com isso para justamente não ter essa coisa do impulso, porque muitas vezes a gente vê algo que é bonito, mas não necessariamente fica bonito na gente. Tem muita coisa que é muito bonito na outra pessoa e não tem nada a ver comigo. Então, parte do autoconhecimento, a gente tá sempre nesse processo de você entender, ok, aquilo é legal, aquilo é bacana, mas aquilo serve para a minha vida, aquilo serve para mim neste momento. Às vezes a resposta é não. Então, às vezes, deixa lá guardado para um momento em que aquilo vai fazer sentido. Isso evita muita frustração. Então, nesse período de Mercúrio retrógrado, que a gente não recomenda mesmo que você faça compras online, por exemplo, principalmente se for algo de grande valor, né? Aqui já entrando na casa 2, vale a pena você pesquisar e você deixar lá. Se depois desse período você ainda quiser, você ainda precisar, aí sim você efetua a compra. Mas ali pelo menos você já teve um tempo para refletir e para ver se aquilo faz sentido para você e se está dentro do seu orçamento. E aqui na casa 2, o foco é a reavaliação de valores e finanças. Então atente-se justamente ao que eu estava falando, aos gastos impulsivos por carência emocional. Às vezes você está triste, tem gente que come, tem gente que faz compras,
Tem gente que inferniza a vida dos outros, enfim. Então saiba entender o que é que está acontecendo com você antes de você tomar qualquer ação. Então foca em organizar o seu orçamento, olha como tá as finanças para o seu período. Lembrando que Mercúrio em Peixes, às vezes você não vai conseguir reorganizar de uma forma, eu vou fazer um planejamento. Não, mas você pode perfeitamente entender às vezes se você tá tendo gastos invisíveis, sabe aquela coisa tipo, nossa, eu achava que eu gastava um valorzinho X de iFood, agora eu tô vendo que o valorzinho na verdade é um valorzão. Então você tá tendo aí às vezes um certo vazamento financeiro. Então vale a pena fazer essa reavaliação, né? Caso você tenha peixes na casa 2, o risco de você sempre ter esses gastos que passam despercebidos é muito alto, porque peixes é isso aí, gente. Peixes tem que ter paciência. Então aproveita esse período para ir lá, olhar extrato por extrato e ver o que está acontecendo. Na casa 3, o significado é o ruído na comunicação e deslocamentos. Então atente-se a maus entendidos e falhas tecnológicas e foque em ouvir mais do que falar e revisar documentos com rigor. Então, para quem tem na casa 3, realmente toda essa questão de comunicação, de estudos, de deslocamentos, de pequenas viagens, aqui é onde a gente pode ver essas falhas. Então, se você, se você é advogado, você trabalha com contratos, assinando contratos, enviando contratos, esse é um período de, às vezes, diminuir um pouco, revisar com mais rigor, olhar como está a tua comunicação. E a gente se tratando em peixes, realmente vale mais a gente ouvir mais e falar menos. Ou seja, ouvir realmente mais a sua própria intuição, trabalhar bastante a escrita. Vale a pena passar tempos com irmãos, caso você tenha, com primos. Enfim, aqui na casa 4, o foco é a vida familiar e ancestralidade. Atente-se a mágoas do passado que ressurgem e foque em limpar a energia do lar e resolver pendências íntimas. Aqui é um momento interessante. Aqui vale muito fazer uma terapia, fazer uma constelação familiar, entender como é que estão as suas crenças, né? A gente sabe hoje em dia que quem a gente é hoje é produto da nossa infância, né? A gente carrega muitas crenças dos nossos pais, dos nossos familiares, enfim, daqueles que nos criaram, e nem todas essas crenças são legais, são boas ou faz sentido com a pessoa que a gente é hoje ou com a pessoa que a gente está tentando se tornar. Então aqui vale a pena ir para essa, eu não diria investigação, que investigação seria uma coisa meio escorpiana, mas vale a pena você começar a sondar, sabe? Começar a perceber, como eu falei, anota, escreve, a gente vai ter 3 Mercúrios retrógrados em casas de água, então a gente vai ter aí um momento para investigar, para curar, para limpar. Então faz o que você sente que faça mais sentido. Vale a pena você fazer uma boa limpeza na sua casa. Então, quanto tempo tem que você não olha direito pro teu lar, para onde você mora, independente da casa ser sua, da casa ser alugada, de você morar com parente ou com o que for. Vale a pena você avaliar o que você tem, eliminar roupas que você não precisa mais, objetos que não faz mais sentido, fazer uma limpeza mesmo, tanto física quanto espiritual na tua casa, é um período muito legal também. E também para passar tempo com a família e visitar o lugar que você nasceu, às vezes se você mora em outra cidade. Tem muitas coisas, né? Tudo depende, novamente, do seu mapa astral e do seu contexto hoje em dia. Na casa 5, o significado é a revisão do prazer e da criatividade. Atente-se a retornos. Aqui é a galera voltando, né? O ex voltando. É muito comum. Lembrando que esse ano vai ter Vênus retrógrado no segundo semestre, onde realmente aí sim os assuntos de relacionamentos tendem a voltar. Mas casa 5 também fala de relacionamentos. Ou bloqueios criativos, foque em resgatar hobbies esquecidos ou expressar a sua essência sem filtros. Então aqui é um momento para você se divertir. Casa 5 é uma casa de diversão, é uma casa de hobbies, é uma casa alegre, é uma casa que fala também da nossa autoexpressão. Então, às vezes, você se vestir de forma mais criativa, resgatar coisas que você fazia, que te deixavam mais feliz, mais alegre, é sempre legal. Se você sente que tá em falta criatividade na tua vida, esse é o momento de você ir lá
resgatar, você pode ler sobre isso, você pode escrever sobre isso, você pode buscar cursos sobre isso, enfim, há muitas coisas que você pode fazer. Chegamos aqui à metade do zodíaco com a casa 6. Inclusive, eu não pedi para você se inscrever no canal, para você clicar no like ou para você deixar seu comentário. Então, aqui está meu pedido, meu lembrete. Se você tá achando que esse conteúdo tá fazendo diferença na sua vida, me deixe saber, porque senão eu não sei. E o foco da casa 6 é saúde e rotina. Então, atente a distrações no trabalho, somatizações físicas, foque em ajustar seus hábitos e simplificar seus processos diários. Então, aqui se tem algo na tua rotina que não tá mais interessante, que não tá mais dando certo, esse é um período muito legal para você ir testando novos hábitos, novas rotinas. O que eu posso eliminar da minha rotina, o que eu posso adicionar na minha rotina, o que eu acho que está funcionando, o que não está funcionando. Aqui é um período excelente para você ter mais clareza nesse assunto. Se tem alguma coisa na sua saúde que precisa de atenção, você tem a atenção aí no sentido de buscar ajuda, porém, com o Mercúrio retrógrado, a gente pode perceber certos atrasos, inclusive em diagnósticos. Então, às vezes você recebe um diagnóstico X e, na verdade, isso não estava... Não é que ele pode estar errado, mas às vezes pode estar faltando informação, tá? Então, vale ter aí uma atenção extra com o Mercúrio retrógrado passando na casa 6. Mas vale a pena você ficar mais atenta à sua saúde e não negligenciar ela. Na casa 7, o significado é a reavaliação de parcerias e contratos. Então, atente-se a projeções, expectativas irreais sobre o outro e foque em dialogar com empatia para alinhar os termos da relação. Se você tá com o Mercúrio retrógrado passando na casa 7, é porque você já tem peixes na casa 7, ou seja, já há uma tendência a essa ilusão, né, a essa fantasia quanto a outra pessoa, principalmente aqui em relações, não principalmente, mas talvez principalmente em relações românticas, né, de romantizar demais o parceiro ou a parceira, e também... Mas isso também serve para relações de cliente, relações profissionais com sócios. Eu achei o sócio dos meus sonhos que vai fazer tudo acontecer, etc e tal. Você pode não ter uma grande clareza, né? Porque a gente tá falando de um Mercúrio, a gente não tá falando aí de um Saturno, por exemplo, que deixa as coisas mais claras. Mas aqui dá para você ir percebendo pequenas coisas que aquela pessoa pode estar falhando em alguma coisa. Tá? Então é o momento de você reavaliar as suas parcerias e ter certeza de que tá tudo certo, tá tudo ocorrendo bem. Na casa 8 a gente fala de desapego, a gente fala de finanças compartilhadas, então atente-se, segredos podem vir à tona, né, nesse período, é comum, né, então foque aí em encerrar ciclos emocionais, revisar acordos financeiros, de herança, de impostos, enfim, são coisas que podem vir à tona nesse período. Então é mais uma questão de ficar atento e se vier realmente traumas emocionais ou coisas do passado, trate com terapia, tá? Não faça sozinho. Casa 8 é uma casa um pouco mais densa, um pouco mais pesada, então vale a pena você pedir ajuda, você não ficar aí nesse mar de emoções sofrendo sozinho, tá? Na casa 9, o significado é a revisão das crenças e estudos superiores. Então, atente-se a confusões em viagens, processos legais e foque em aprofundar seu conhecimento espiritual e filosófico de forma interna. Então, aqui vale muito você ter essa revisão das coisas que você acredita, às vezes com muita convicção, né? Então vale a pena você estudar, você ler mais, você aprofundar em algum estudo. Se for viajar, a mesma coisa da casa 3, né? Esteja atento aí a pequenas confusões, tenha certeza que você pegou todos os documentos, que não está esquecendo de nada, faça um checklist de tudo. Então tenha processos aí para você, não deixe as coisas na sua cabeça. Anote tudo e você vai dando check para você realmente não cair em pequenas confusões de tipo, tô lá no aeroporto e eu esqueci o passaporte, esqueci o negócio da vacina, você tá indo para um lugar que precisava tomar vacina e aí você não tomou a vacina e você não viaja mais. E é uma coisa tão boba, tão simples, tão cara de Mercúrio retrógrado. Então tenha processos para lidar com este momento. Na casa 10, o foco é a carreira, imagem pública. Atente-se a maus entendidos com figuras de autoridade. Foque em revisar seus objetivos de longo prazo antes de anunciá-la ao mundo. Aqui é o
Hoje em dia a gente vê com a internet, né, as pessoas vão lá, falam demais, depois tem que se retratar. E quem me conhece sabe que eu não quis dizer isso, mas infelizmente já disse. E uma vez que foi dito, caiu na internet, aquilo já está exposto, não é mais deletado. Então aqui o foco é realmente na tua imagem pública. Então tenha cuidado com o que você fala nesse período, tenha cuidado com as coisas que são levadas aí à tua imagem, principalmente se você é uma pessoa pública. Aqui na casa 11, o significado são as amizades e os grupos, então atente às vezes decepções, né, em ciclo de amizade, aquele amigo que você achava que era uma coisa e você descobriu que na verdade era outra, amigos do passado voltando do nada, né, querendo reatar. É uma amizade que você quer continuar ou não, você já tinha terminado por um motivo e a pessoa de repente voltou e você, eu quero ter contato com essa pessoa de novo ou não. Então foque aqui em selecionar realmente com quem você quer compartilhar seus ideais de vida, de alma. Os grupos são muito importantes, né, para nossa socialização. E às vezes a gente tá em grupos que não faz muito sentido com a pessoa que a gente quer. E aqui peixes tem essa dificuldade, né, de cortar laços. Então você tem ali peixes na casa 11, às vezes você pode ficar ainda preso a um grupo que não tem mais nada a ver com você, que você sabe disso, mas você tem dó, você não quer, você, ai, mas tadinhos, e aquela coisa toda. Então aqui pode ser um período de você realmente repensar. Faz sentido? Não faz sentido? Dá pra você ir se afastando devagarzinho, você que tem peixes na 11. Não precisa ser um corte muito direto e reto. E aqui na casa 12, a última casa do zodíaco, o foco é realmente o mergulho no inconsciente. Atente-se a sonhos mais intensos, né? Você pode ficar se sentir um pouco mais isolado, mais melancólico, com menos energia. Então, é um período muito legal também para uma boa terapia, para uma boa faxina, para uma escrita intuitiva, para meditação, para você reorganizar aí a sua cabeça. E mais uma vez, se você quiser entender exatamente como tá isso na sua vida, no seu mapa astral, no seu contexto, vem fazer uma consulta do mapa do ano. Não deixe de saber as suas previsões, porque você evita muito caos, você evita muito caos apenas fazendo essa leitura uma vez no ano que seja. As informações estão aqui na descrição e eu te vejo no próximo vídeo.